Vamos então fazer a nossa prece de início dos nossos trabalhos da noite, rogando a Jesus, aos mentores amigos, aos coordenadores espirituais das casas espíritas aqui representadas, para que nesta noite possamos nós sorvermos das informações que foram repassadas, aquilo de que efetivamente necessitamos para o bom direcionamento do nosso viver. Envolva-nos, Mestre, nas tuas vibrações harmoniosas e que possamos efetivamente fazermos dessa oportunidade mais uma efetiva opção nossa de buscarmos usufruirmos do que efetivamente possamos sorver dos ensinamentos da doutrina espírita. A nossa sincera gratidão, Senhor, e permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Como já o dissemos, hoje nós teremos a palavra do Humberto Schubert de Juiz de Fora, do movimento espírita de Juiz de Fora, a quem nós convidamos para que possa nos brindar com a sua fala. Muito boa noite a todos. Só vou abrir rapidinho o trabalho, né? Ok. Puxa. Ele está nesse modo diferente. Se não for muito ruim, talvez dê para apresentar assim, né? Ok, perfeito. Muito boa noite, gente. Antes de nós começarmos, é importante a gente lembrar alguns balizadores para esse estudo. O primeiro que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: nós temos feito leituras erradas, leituras comodistas dos grandes textos, de todos os textos, na verdade, incluindo os clássicos, os textos de estudo, os textos sagrados, né? A literatura espírita. Então é muito necessário, no momento em que a gente vive, no momento histórico de afrouxamento da educação, de confusão da troca de informações através de uma mídia que está desaparecendo enquanto veículo oficial, cada vez mais dando lugar à liberdade irrestrita, individual de troca de informação através das redes, né? Às vezes através de grupos relativamente pequenos que não têm muitas vezes compromissos também mais éticos e profissionais com rigor. É muito necessário que a gente faça esses lembretes fundamentais sobre o que é uma boa leitura, o que é uma boa interpretação de texto, o que é formação de opinião de fato. E nós, a humanidade, que eu digo, não é só o Brasil, nós temos feito leituras muito comodistas e passivas, quando na verdade a forma correta de ler é ler como também um autor. Nós somos autores da nossa leitura, nós somos responsáveis por analisar e julgar tudo aquilo que nós estamos lendo. Nós nunca podemos nos colocar numa atitude só receptiva e dizer para o texto: me instrua, me ensine, me dê informação. Nós precisamos sempre atacar o texto, atacar o autor, no bom sentido da palavra do ataque, né? Como quem pergunta: por que você escreveu isso? Por que você deu esse nome para esse capítulo, Kardec? Por que nos evangelhos foi dito isso e uma outra passagem não
foi explicada, ou simplesmente existe um apontamento de que aconteceu alguma coisa, mas nenhuma informação sobre o que aconteceu. É só assim que a gente consegue sair dessa situação de reféns da informação, reféns do texto, e nos tornamos colaboradores racionais, críticos, que estamos realmente construindo o conhecimento junto com o texto. Isso é absolutamente fundamental no momento em que a literatura também, assim como a má notícia, a má divulgação de acontecimentos do mundo social, político, econômico, há também a má literatura, e há notadamente a má literatura espírita, a péssima literatura espírita. É um momento, talvez o momento mais importante da história do movimento espírita, no seu aspecto mais intelectual, mais literário mesmo, mais livresco, porque nós temos material de baixíssima qualidade se tornando cânone, às vezes, se tornando os veículos mais reproduzidos. No YouTube nós vamos observar a mesma coisa. Então é um momento que nós temos um verdadeiro chamamento, uma verdadeira necessidade de despertarmos para a questão do rigor, da qualidade, do cuidado e da crítica, de olhar para o texto, de enfrentar o texto. Mais do que nunca, esse é um momento também que a humanidade inteira, já não só o movimento espírita, mas a humanidade inteira precisa retornar aos textos mais especiais que nós temos, que são os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, o Apocalipse, as Epístolas e também o Velho Testamento, também os textos de outras religiões. É importante lembrar, né? Bezerra de Menezes, nos seus estudos filosóficos, ele diz o seguinte: o Bhagavad Gita, o livro mais sagrado do hinduísmo, ele é um livro tão precioso, tão sublime, tão divino, que até mesmo a Bíblia deve se questionar se ela está à altura do Bhagavad Gita. Então, quando Bezerra de Menezes diz isso, um espírita, um cristão, nós deveríamos acionar todos os nossos alarmes da atenção e prestarmos a esses textos as homenagens que lhes são merecidas, né? Que nós leiamos, que nós tenhamos mais cuidado, mais apreço, mais carinho para com todos os textos inspirados, os textos meditados, os textos bem recebidos nas tradições espirituais mundo afora. Essa era uma primeira observação. Uma segunda observação: portanto, quando nós formos ler ou interpretar Atos dos Apóstolos, ou as Epístolas, ou também os Evangelhos, que não é o caso do estudo de hoje, mas poderia ser, nós devemos olhar para esses textos também com os alertas críticos de quem são os autores, por que escreveram isso, para quem escreveram isso. Foi para nós? Foi só para Timóteo mesmo a carta? Foi para os hebreus ou foi para a humanidade toda? Ou foram para as pessoas daquela época? Então nós precisamos fazer essas perguntas, e essas perguntas vão nos ajudar muito a entender o que está acontecendo, principalmente nas epístolas, também em Atos dos Apóstolos. Mas Atos dos Apóstolos é um texto mais obviamente universal, em que não existe muita dúvida, muito mistério de que todo e qualquer cristão, que é potencialmente toda e qualquer pessoa, deveria ler. Após os grandes acontecimentos da vida inteira missionária de Paulo, de Pedro, após os duros embates entre Paulo, Tiago e Pedro por conta da inclusão ou exclusão dos gentios, a maioria esmagadora da humanidade em comparação com os judeus, então após todos esses acontecimentos, Atos dos Apóstolos vai ser escrito como um documento histórico dos primeiros grandes desafios do cristianismo, as primeiras perseguições, as primeiras discussões internas. E olha que maravilha, que maturidade! Logo depois dos Evangelhos a gente entra em Atos dos Apóstolos e lá nós vamos ver uma briga entre Paulo, Tiago e Pedro. E o narrador Lucas, no caso, ele nos diz exatamente isso, né? Que
Saulo se levantou e Paulo, se levantou e enfrentou Pedro face a face, ou encarou face a face na igreja de Antioquia, por conta da questão da circuncisão, que estava excluindo os gentios, que eram todos os outros povos não judeus, a maioria gregos, papapá. Então nós vemos aqui um gesto de profunda maturidade também do narrador, da historiografia cristã, de, no seu nascimento, admitir, olha, tivemos problemas, tivemos todo tipo de problemas. Não foi o paraíso na terra, não foi todo mundo batendo asinha, chuvas de borboletas, houve dificuldades, houve problemas, houve desafios. Nós resolvemos dessa forma aqui. Então é um texto muito maduro, muito assertivo, que nos eleva à seriedade da tarefa. Outra coisa importante também a respeito dessa leitura mais crítica, mais cuidadosa com a autoria e com a personagem principal, no caso, que é Paulo, é que nós, muitas vezes, no movimento espírita, nós temos uma interpretação um pouco injusta de Paulo. Em muitos episódios da humanidade, para romancear, para que a narrativa fique mais emocionante, nós vamos piorar a pessoa, pintá-la com cores assim injustas, de ruindade, de perversidade, de viciosidade, para que no momento da sua conversão, a conversão também pareça mais espetacular. Então esse é um erro que eu mesmo cometi e que muitas pessoas do movimento espírita cometem, de intensificar ainda mais aquela visão que nós temos em Atos dos Apóstolos, ou que nós lemos em Paulo e Estevão, por exemplo. E aí nós vamos dizer que Paulo era um sujeito cruel, impiedoso, que ele torturava as pessoas, que ele tinha talvez até um quase sadismo. E essa é uma visão muito injusta, porque o texto, na verdade, nos revela uma pessoa, talvez não perfeitamente moral, mas moralista, tentando acertar a todo momento, tentando fazer o melhor e o mais importante de tudo, guardando a lei corretamente, tá? A gente automaticamente e com muita facilidade a gente tem empatia com as vítimas, é claro, é natural, mas nós também temos que ter compaixão e empatia com os algozes. Muitas vezes os algozes, eles são abandonados, eles são demonizados e nós projetamos para eles as nossas próprias deficiências, os nossos próprios dramas e conflitos. Então nós vamos projetar para Paulo, em algumas ocasiões, muitas vezes, essa visão muito exagerada de um perseguidor absolutamente cruel e sem razão, quando na verdade a lei exigia isso. As conclusões que Paulo tira a partir das interpretações farisaicas são as conclusões corretas, em defesa da lei de Moisés. Eram as conclusões que praticamente qualquer pessoa instruída e ciosa do cuidado da lei tiraria inevitavelmente. Então o que Paulo na verdade está fazendo? Ele não está perfeitamente depurado, desmaterializado, mas ele está em sintonia com a cultura do seu tempo e está em perfeita sintonia com aquilo que se exige dele enquanto obrigação moral. Então Saulo e Paulo, esse sujeito que nós enxergamos como o mal que se tornou bom, o perseguidor que se tornou santo, o algoz que se tornou a grande vítima, o grande mártir do cristianismo nascente, o maior missionário do cristianismo nascente, é a mesma pessoa, que é a mesma pessoa, se nós não criarmos um abismo de fantasia dentro dessa personalidade. Isso dito, naturalmente, que ao mesmo tempo vale, é verdadeiro, que Paulo mudou muito, que Paulo sofreu uma profunda transformação psicológica. Se nós formos estudar o que significa uma conversão, como por exemplo na obra de William James, As Variedades das Experiências Religiosas, da experiência religiosa, nós vamos ver o seguinte, que a conversão a uma outra religião,
ou uma descoberta, um despertar religioso, geralmente envolve uma completa transformação psicológica. O sujeito não é uma pessoa e de repente ele é a mesma pessoa, só que em outra religião. Ele muda de valores, ele muda radicalmente às vezes de ponto de vista, ele muda a sensibilidade dele, ele muda o ânimo. Às vezes é um sujeito apático, ou cabisbaixo, ou meio deprimido e tal, e ele de repente se torna eufórico, muito determinado, vai até o final, capaz de sacrifício, coisa que antigamente poderia não ser, poderia ter se acovardado, mas agora depois da conversão sim, ele é capaz de sacrifício. Então uma conversão religiosa, quando não é só uma dessas conversões nominais, né, que a pessoa muda de uma igreja para outra e diz, me converti. Quando é um fenômeno espiritual, nós vamos observar características muito intensas, muito especiais, muito anormais, muito sui generis na sua mudança psicológica. E a arte, ela nos retrata isso de uma forma maravilhosa. Se a gente digitar lá no Google, que foi de onde eu tirei a imagem, se a gente digitar lá conversão de Paulo a caminho de Damasco, a gente vai ver que há muitíssimas pinturas de extrema beleza sobre essa cena. Essa é uma delas, do Giotto, se não me engano, mas mostra a intensa comoção da cena, né? O Paulo já cego, caído ali, uma luz vindo dos céus. Então, quase qualquer cena que a gente pegar, a gente vai ter essa mesma impressão de um impacto profundo sobre a existência, sobre a organização mental, psicológica, moral do sujeito. E é interessante que a conversão de Paulo, ela é uma das conversões que menos necessita de intervenções, de milagres, por exemplo, por parte de Jesus, porque há conversões que só acontecem depois de certos milagres, quando Jesus prevê o futuro, quando ele cura, quando ele ressuscita, aí as pessoas, não, agora a coisa ficou séria. E com Paulo nós não temos exatamente um milagre, ele apenas vê Jesus, é uma visão, mas não é um acontecimento assim, totalmente sobrenatural. E nós também não temos argumentos, porque há conversões que elas se operam através da doutrina de Jesus, a pessoa dando conta da sublimidade da doutrina, da superioridade moral, às vezes, de Jesus, da beleza, poderia ser até da correta interpretação dos textos, da sabedoria religiosa. As pessoas se convencem, vale a pena ouvir Jesus, e vão acompanhando até se converterem, convictas de que essas ideias, esses comportamentos correspondem a uma figura que tem uma autoridade espiritual. E com Paulo nós temos uma conversão espetacular que se dá através da mera presença de Jesus. Não há diálogo entre Jesus e Paulo. Muito pelo contrário, o Paulo fica em estado de choque e Jesus só pergunta, por que me persegues? E aí ele, quem é você? Quem sois vós? Não. E Jesus só responde, eu sou Jesus, aquele a quem persegues. Acabou, esse foi o diálogo. Isso foi o trabalho completo de conversão de Paulo. Então não aconteceu nada argumentativamente que o convencesse. Ele não presenciou também milagres que fossem violações aparentes das leis da natureza, como curas de leprosos, de aleijados, alguma coisa assim. Muito pelo contrário, ele caindo cego do cavalo, ele é cristão para todos os efeitos. Ele se converteu naquele momento, nesse momento aqui. Ele cai do cavalo cristão, porque ele viu alguma coisa que não correspondia à estrutura de mundo, à visão de mundo que ele tinha. E essa visão choca, destrói, derriba todos os fundamentos da crença, da sensibilidade do Paulo de Tarso.
voltar um pouco, antes de Paulo ainda nós temos Estevão. Em Atos dos Apóstolos até Estevão aparecer, acontece algumas coisas interessantes também. Mas vamos começar com Estevão, e aqui em Mateus nós temos uma passagem muito sugestiva. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, essa foi a primeira coisa que os apóstolos fizeram, e eles operaram numerosas e grandes conversões de israelitas. Um desses israelitas era Estevão. E no livro Paulo e Estevão, e também em Atos dos Apóstolos, porque há um longo sermão de Estevão em que ele evidencia um conhecimento gigantesco das Escrituras. Em Paulo e Estevão nós vamos ver exatamente isso, que Gesiel era justamente um grande erudito e também um sujeito de caráter impecável, guardião mesmo daquela pureza, na melhor interpretação que o Velho Testamento permitia da lei de Deus, né? Nós vamos ver que ele é justamente essa ovelha perdida, necessitada de um chamado, de um convite para atuar. E a conversão dele foi praticamente instantânea ao cristianismo. O livro também de Emmanuel sugere que era um espírito de altíssima elevação, de altíssimo gabarito, e ele naturalmente fez uma transição confortável para as novas doutrinas mais espiritualizadas, mais sentimentais, mais intencionais do cristianismo, do que a obediência fria à lei. Mas olha só que espetacular esse sermão de Estevão, que só tem em Paulo e Estevão, não tem Atos dos Apóstolos. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até o antro de nossas dores amargas e justas, para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Ó esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivéssemos sido fiéis inteiramente à compreensão, por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz. Suas chagas, todavia, nos compraram para o céu, com o alto preço do sacrifício supremo. Isaías o contemplou, vergado ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez dos nossos corações, qual flor do céu num solo adusto, mas revelou também que desde a hora de sua extrema renúncia, no monte infamante, a sagrada causa divina prosperaria para sempre em suas mãos. Cristo é a substância da nossa liberdade. Isso é um sermão de Estevão. O negócio deve ter sido bom, né, gente? Isso aqui são minúsculos fragmentos de um discurso que é quase 20 vezes maior em Paulo e Estevão. E a gente não tem certeza se esse discurso todo é o discurso completo. Além disso, naturalmente, Estevão fez muitos pronunciamentos. Imaginem a quantidade de coisas interessantes, divinamente inspiradas, que as pessoas não podiam ouvir na época. Mas isso não comoveu ao Saulo. Ele discutia, ele tinha interesse, ele até se inflamava assim, de curiosidade, de como alguém instruído e aparentemente bem intencionado podia ter se convertido a uma causa
herética, no final das contas, que era a dos cristãos. E só depois de profundos dramas, que incluem o seu drama pessoal, familiar da sua noiva, que depois vai se converter ao cristianismo também e falecer, de desgosto e choque emocional, né? Só depois de todas essas agruras é que Paulo, a caminho de Damasco, vai estar preparado para o momento da conversão. O que é preparado? Transtornado, infelizmente. Bem-aventurados os aflitos, né, gente? Porque são os doentes, são os necessitados que carecem de médico. Então, só nesse momento de transtorno, de dificuldade, de sofrimento, é que começa a se esgotar a energia, a insistência, a teimosia de Paulo, e ele começa a dar passagem, começa a dar abertura para uma intervenção espiritual mais forte. Agora, como nós sabemos pelo resto da vida dele, o sujeito era dotado de extremas e muito ostensivas faculdades espirituais, faculdades mediúnicas, e isso naturalmente facilitou, favoreceu o cultivo da vida espiritual dele. Nós podemos imaginar, portanto, pelo resto do desdobrar da vida dele, muito inspirado, muito frequentemente capaz de curas ou de falar sem que ele tivesse ideia do que estava acontecendo e por que ele estava falando aquelas coisas. Nós podemos imaginar até mesmo uma espécie de invulnerabilidade, a serpente que pica ele depois do naufrágio lá na região de Malta. Aí eles ficam lá ao pé da fogueira, a serpente pica a mão dele, ele tira a serpente, joga no fogo, e as pessoas comentam: vai morrer em 2, 3 dias, é só uma questão de tempo. E aí não acontece absolutamente nada com ele. Então, essas faculdades extraordinárias, elas não nascem absolutamente do nada. É preciso que haja potencialidade. Mas a gente poderia imaginar que Paulo as tinha dormentes, latentes, pela falta de sensibilidade que a própria vida dele, como um aristocrata romano e hebreu, produzia. Antes da chegada de Estevão, ainda em Atos 5, né, o 5º capítulo dos Atos, nós vamos ver o seguinte: os apóstolos foram presos e escaparam misteriosamente. Eu pus entre aspas, naturalmente, porque nós conhecemos os múltiplos fenômenos físicos, né, de efeitos físicos que podem acontecer e que permitam que as cadeias se abrissem e os apóstolos tivessem saído da cela. Eles, no entanto, não fogem, porque antes de fugir eles veem que há muitas outras pessoas nas celas, e o que eles fazem naturalmente? Começam a pregar para as pessoas nas celas. E quando os guardas retornam, os guardas primeiro se assustam, eles ficam intrigados de como saíram. Segundo, saíram, mas porque não fugiram. E terceiro, os presos estavam num tal alvoroço, num ânimo assim tão exaltado, que os guardas ficaram com medo de fazer alguma coisa com os apóstolos, dada a excitação, a empolgação dos outros presos. Estavam ali embevecidos e interessados tanto pelo efeito sobrenatural, aparentemente, pelo efeito físico que abriu a cela deles, quanto pelo próprio sermão. Então o clima estava tão carregado, os guardas meio que ficaram sem reação. Ganhando, então os apóstolos ganham o respeito dos captores. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente vai observar aqui com Paulo, com os apóstolos, há o fenômeno do algoz, do captor, ou até do torturador, né, se compadecer da bondade, da pureza de intenção, da pureza de coração das vítimas. E isso às vezes operava conversões. O carrasco de Paulo pede desculpas por estar lá decapitando, né? A conversão de Paulo, como nós já vimos, se dá sem um discurso e sem que ele veja um evento sobrenatural além da própria visão de Jesus. É uma conversão, portanto, de vibração, de clima espiritual, e aquilo dá a ele, o clima espiritual é tal que dá a ele a convicção absoluta, a certeza, a fé de que Jesus Cristo é
o ser humano mais extraordinário que há e há de ser o Messias. Tem que ser o Messias. Só pode haver uma ligação íntima entre ele e Deus. Em Atos 12, nós já vamos ver que no dia anterior ao julgamento de Herodes, Pedro estava dormindo, preso com algemas, e inusitadamente as algemas soltaram, abriram as algemas, ele chega na porta da cela, a porta da cela também se abre com um estrondo. Eu vi duas leituras diferentes, que a porta faz barulho, uma que a porta não faz barulho, mas a cadeia abre. E o mais interessante, havia um sentinela plantado na porta, e Pedro passa, o sentinela não o vê, Pedro está do lado dele. Então é um fenômeno não só de um objeto que move, mas o sentinela do lado é como se ele tivesse em torpor, ou ele simplesmente toma Pedro por invisível. Depois, quando ele sai da região ali dos calabouços e tal, e vai saindo do prédio, né, do quartel onde estavam presos, tem outro grupo de sentinelas. De novo, sentinelas não veem Pedro saindo. Ele realmente ficou assim, invisível aos olhos dos captores. Há outras passagens em que há visões de anjos também, comunicação. Bom, em Atos 13, a gente tem uma história também bem inusitada. Eu coloquei meio resumido demais, né? Mas é um momento, isso parece ter acontecido mais de uma vez. Paulo chega numa igreja na Pisídia, na Antioquia da Pisídia, e ele dá um sermão tão extraordinário, que quando ele termina a pregação, quando ele termina o sermão, as pessoas chegam e falam o seguinte: olha, a gente vai chamar todos os parentes, todos os amigos, todo mundo da cidade, né, todos os judeus da cidade, e você no sábado que vem, você vai voltar aqui e você vai repetir o mesmo sermão. A gente não quer outro não, a gente quer a mesma palestra. E você, por favor, repita palavra por palavra, porque as pessoas que a gente conhece, elas têm que ouvir isso exatamente como você contou hoje. E aí isso é um evento fenomenal, uma coisa realmente extraordinária, porque tudo que a gente não quer hoje em dia é repetir a mesma coisa, a mesma apresentação, a mesma palestra, o mesmo sermão, palavra por palavra. E as pessoas ali estão pedindo para Paulo: poxa, repita, por favor, essa mesma apresentação semana que vem para o meu parente ver. Claro que hoje tem o YouTube, né? A gente não precisa repetir, né? É só gravar e aí depois a gente passa para a pessoa em casa, manda pelo WhatsApp para as pessoas e funciona maravilhosamente. Mas então Paulo, na semana seguinte, ele retorna e repete a mesma coisa, a mesma pregação. E o negócio tem um efeito extraordinário, porque alguns gostam, naturalmente muitos desgostam, detestam aquilo que estão ouvindo, e há um tumulto muito grande, as pessoas se levantam, atiram coisa, há uma briga naquela igreja. E em Paulo e Estevão, que é narrado em mil vezes mais detalhe do que nos Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que chegou a haver um confronto físico mesmo, quase partindo para uma violência extrema, né? Foi de um empurra-empurra para quase uma briga, um conflito, e as pessoas chegaram a temer assim pela sua segurança naquele local. E isso acontecia com uma certa frequência, porque naturalmente o grupo mais farisaico, que era muito apegado à leitura ortodoxa, à leitura tradicional das Escrituras, não podia admitir que o Messias já tivesse vindo e que ele contrariasse as expectativas das pessoas. E também Paulo, ele era extremamente implicante, ele fazia questão de dizer que a lei de Moisés foi superada pela de Jesus, que com Moisés nós temos apenas a forma do que é o certo e errado, de como proceder, mas somente com Jesus nós temos o conteúdo do que é a moralidade, do que é a purificação, do que é a bondade ou a perfeição moral e espiritual. Uma outra coisa interessante sobre esse episódio é que
Antigamente, na antiguidade, era muito comum que as pessoas memorizassem coisas. Quando você queria entender profundamente um poema, por exemplo, de Homero, ou um trecho do Bhagavad Gita, isso valia para a Índia, para a França, para a Judéia e para a Grécia e para o Egito. Qualquer lugar que fosse, se você queria aprender a coisa bem, você aprendia o quê? De cor. E de cor é uma palavra francesa, né? Significa de cœur, né? Do coração. Tem que estar gravado na sua alma aquele texto. Isso é aprender. A pessoa te chama agora aqui, declama aquele poema para mim. Aí você se levanta e declama o poema inteiro sem errar nenhuma palavra. Então, isso era a noção que os antigos tinham de aprendizado. E isso naturalmente viabilizava um domínio muito maior dos conteúdos. É por isso que a gente vai ver tanto Paulo quanto o Estevão e até Pedro, tá? Filipe e outros apóstolos que não eram tão instruídos, eles conseguem fazer repetições muito boas de um ou outro profeta. Então Pedro faz repetições às vezes de trechos de 5, 6 linhas de memória, né, de Joel, alguma coisa assim, né? Os outros profetas, os outros apóstolos às vezes lembram de Jeremias e citam as palavras exatas que foram ditas ali no livro de Jeremias. E isso é uma técnica de aprendizado que a gente perdeu. Na modernidade, nós não apenas desejamos um fluxo infinito e veloz de informação, como nós não temos mais estrutura de disciplina, capacidade de atenção e paciência também para estudar as coisas com afinco. Seria desejável que, pelo menos com as coisas muito importantes, a gente não tivesse esse medo ou esse enjoamento de repetir a leitura 3 vezes, 5 vezes, 20 vezes que seja, até a gente ter a familiaridade com o livro dos Espíritos, né, gente? O Evangelho, o livro dos Médiuns, aqueles livros mínimos necessários para a gente poder dizer com uma certa segurança que a gente conhece a doutrina espírita. Aí tá, passando especificamente para as epístolas, para a gente entender o que Paulo está escrevendo nas epístolas, a gente tem que entender o conceito, o contexto, perdão. O contexto da cidade de Tessalônica, na época, era o seguinte: havia várias situações, peste, morte natural, que levavam às vezes bebezinhos recém-nascidos e não batizados antes deles terem tempo de entrarem na comunidade cristã, por assim dizer. E os cristãos se desesperavam com aquilo. Poxa, eu não tive tempo de batizar o bebezinho. Ou então, por conta da peste, as gestantes pegavam a doença e os bebês nasciam mortos, eram natimortos. E isso gerou um mal-estar muito grande nessa comunidade. E aí Paulo ele tem que escrever a comunidade consolando as pessoas de que, pelo amor de Deus, gente, é claro que Deus não vai condenar ao inferno um bebezinho de poucos dias. Ele não teve tempo de provar a sua vida moral, de ser testado, de ser tentado. Ele não pecou, ele também não tem obras, né? Mas é como se fosse uma alma virgem, pura, que saiu das mãos de Deus e não teve nenhuma experiência aproveitável. Então, naturalmente, é inconcebível que esse espírito, essa alma do bebezinho possa ser condenado, vai para o céu, né? Vai se tornar um anjinho, tal. Então, você vê que é uma mensagem que pode não ser perfeitamente compreendida se a gente tirar o contexto. Isso aqui é uma coisa que eu acho que é mais importante que a gente precisa saber sobre as epístolas. Não é nenhuma informação específica, nenhum acontecimento que a gente vai achar nas epístolas. A coisa mais importante é, Paulo está falando para as pessoas a respeito de acontecimentos, de problemas que estão afligindo essas pessoas. E aí ele vai falar de uma forma consoladora, tranquilizadora. Ele vai falar de uma maneira doutrinal cristã que
ilumine as consciências dessas pessoas e as liberte do sofrimento, do desespero que elas estão vivenciando. Então, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecermos como os demais, que não têm nenhuma esperança. Os que dormem são as criancinhas que estavam mortas lá. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará justamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro. Sem o contexto, esse texto ele não é esquisito, ele não soa um texto esotérico, um texto místico. Né? O que é esses que dormem? Do que está falando? O que é esse negócio da ressurreição? Parece uma coisa assim meio apocalíptica, profética, que a gente não entende perfeitamente o que está acontecendo. Uma outra coisa muito importante dessa epístola, né, gente, é essa lembrança, essa frase famosa de Paulo, né, que a gente deve julgar todas as coisas e reter o que é bom. É o pensamento crítico lá dentro do cristianismo nascente. Em Gálatas, a comunidade ela tinha um problema do choque entre os gentios e os judeus por conta deixa eu ver aqui direito. Das múltiplas interpretações que estavam surgindo do cristianismo. Na época de Paulo nós já tínhamos heresias, e as epístolas muitas vezes elas vão evidenciar essas divergências de interpretação de pessoas que às vezes nem estão ligadas à comunidade cristã original. Uma dessas discussões mais calorosas, ela sim envolveu os apóstolos, foi a discussão sobre a circuncisão. É uma operação que os bebês judeus fazem ao nascer para evitar doenças, né, fimose, alguma coisa assim. E, naturalmente, os gentios adultos não queriam fazer isso, né, sem anestesia na época. Então, eles não queriam, ou resistiam à conversão por causa disso. E também os judeus, quando eles faziam questão, os gentios faziam questão de ir à igreja, os judeus também repudiavam a presença deles. Então, Paulo observa, e isso é muito melhor narrado em Paulo e Estevão do que nos Atos, né? Ele observa que havia ali uma exclusão injusta dos gentios e que a comunidade cristã ia falecer, ia desaparecer naturalmente se ela ficasse limitada ao judaísmo ou à população judaica, sendo que havia perseguição por parte do farisaísmo, que era o movimento religioso da época. Então, Paulo aqui é muito explícito. Ele diz que, olha, não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Então, olha a coragem do sujeito, até pouco tempo atrás, perseguidor dos cristãos, recém-convertido, não tão recém, mas convertido há poucos anos, de virar para Pedro, para João, para Tiago, né, as colunas, o centro do cristianismo nascente, e diz: não procediam segundo a verdade do Evangelho. Então aí nós temos não só uma demonstração de coragem extraordinária, mas uma demonstração também de uma correta interpretação do Evangelho e defesa da pureza doutrinária do Evangelho. É mais ou menos esse tipo de contexto aqui que a gente vai ver. Paulo se autodeclara como instrumento do Cristo, né? Ele diz, aliás, em muitas outras ocasiões, porque eu não ouvi falar de Jesus, tá? Ninguém me deu os evangelhos para eu ler e eu me converti lendo o Evangelho, não. Eu não ouvi uma pregação de alguém e me converti. Eu vi Jesus morto, né? Me apareceu em espírito, eu tive um contato pessoal e íntimo com ele e, mais importante de tudo, foi ele que me chamou, não foi ninguém daqui não. Então Paulo, de certa forma, ele coloca também com muita segurança a posição dele, ele lembra a autoridade dele em alguns momentos. Essa parte é muito importante para Lutero também,
consequentemente todo o movimento reformista protestante, né, das mais variadas igrejas que a gente conhece hoje, ele vai bater muito nessa tecla de que existe uma lei de Moisés, que foi dada por Moisés, e essa lei ela foi abjurada e superada e cancelada, quase mesmo cancelada, pela nova lei, que a lei cristã, que é uma lei do coração, não é uma lei da letra morta, e sim do espírito. Coríntio, a cidade de Corinto, ela é uma das cidades mais importantes ali do contexto das epístolas. É a cidade de onde vem Estevão e Abigail, é também uma cidade onde Paulo se demora razoável tempo, e é uma cidade que tem várias peculiaridades. Ela era muito conhecida por ser uma cidade que padecia de graves problemas morais, uma população muito dissoluta. Exemplos: havia grandes templos onde as pessoas levavam cabritos, ovelhas, bois e faziam o sacrifício dos animais ali, e o sangue escorria em cascatas pelas escadarias do templo, e aqueles animais eram assados ali, e a população ela via aquilo com muito bons olhos, naturalmente, porque essa carne era distribuída de graça. Então era uma grande boca livre, uma churrascada aos pés do templo, e portanto os cristãos participavam. Os cristãos eles saíam de casa ou até das igrejas e iam para as escadarias do templo comer a carne gratuita que estava sendo distribuída. Esse contexto ele não aparece claramente na epístola também. Então é muito legal a gente fazer um estudo desses livros, desses manuais históricos sobre o contexto geográfico, histórico, cultural das epístolas, porque isso ajuda a gente a entender do que Paulo está falando mal, o que Paulo está atacando. Porque muitas vezes a gente tem a leitura ingênua de que Paulo estava andando sem nada para fazer e começou a apontar dedos para as pessoas e falar coisas desagradáveis para elas. E atualmente nós temos assim, uma hipersensibilidade às vezes, nós vamos olhar para Paulo e vamos atribuir a ele as coisas mais absurdas, que ele é preconceituoso, alguma coisa assim. Embora naturalmente os valores, os padrões, as crenças da época fossem muito ortodoxos, conservadores, comparados aos padrões de hoje, passados 2000 anos, comparado com os seus semelhantes da época, Paulo era hiper tolerante, era hiper liberal. Afinal de contas, como a gente já viu ali em Gálatas, ele foi o sujeito que disse: não, tem que abrir para todo mundo, parar de fazer essas exigências absurdas, materiais, né, para a gente incluir as pessoas na comunidade dos cristãos. A gente tem que ter só exigências espirituais. A pessoa se converteu, ela é outra pessoa. E é isso que vai entrar em jogo aqui muito em Corinto, porque Corinto é uma estranha escolha, é uma cidade tão imoral, com práticas tão terríveis, que é uma estranha escolha de Paulo para fazer o discurso do amor, por exemplo. O discurso mais sublime, mais glorioso, mais grandioso de Paulo é feito ali, né, para essa cidade, para essa comunidade. Por quê? Então parece haver uma contradição. A gente pode ter essa ideia, não tem uma contradição entre o ambiente que não está preparado para uma mensagem tão refinada, tão espiritualizada, tão perfeita, mas o tempo todo Paulo joga com as contradições com a maior tranquilidade, com a maior naturalidade, né? O que as pessoas precisam? As pessoas precisam do amor sublime, puro, idealizado mesmo, romantizado mesmo. É isso que ele vai oferecer para aquela comunidade. Ele não está muito preocupado se a comunidade também vai acatar aquilo ou não. Ele quer falar para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir. Então tem sempre esse tom assim, de muita coragem também. Então as pessoas participavam dessas churrascadas. Aí Paulo vai dizer: vocês têm ideia de qual é o ambiente desses sacrifícios em que se sacrifica os animais ficam ali agonizando aos pés do templo a falsos deuses? Se vocês tivessem ideia do ambiente espiritual, vocês jamais participariam disso. Outro problema de Corinto: era uma cidade onde a prostituição era assim galopante, níveis galopantes. E
existia uma prática assustadora também de aliciamento de menores. Os pais, o casal dos pais, às vezes oferecia as filhas e os filhos à prostituição. Então o que acontecia? As pessoas, elas naturalmente tinham essa má conduta muito generalizada, e elas chegavam a um determinado momento em que elas se sentiam naturalmente muito pecadoras, muito impuras. E a comunidade judaica, que é a comunidade primária com que Paulo está dialogando, as mulheres judias, quando elas são puras, elas usam o véu. Quando são puras ou casadas, né? Virgens ou casadas. É uma questão cultural dos judeus. E aí essas pessoas, às vezes foram cooptadas para a prostituição, às vezes por questão cultural, porque era tão generalizado, iam também para a prostituição, elas tinham vergonha de usar o véu, de recolocar o véu, porque era um símbolo da pureza da mulher judaica. Né? Então, Paulo, ele vai fazer uma recomendação que sem esse contexto, sem essa noção histórica, vai parecer meio esquisita, que é o momento em que o pessoal, inclusive, diz que Paulo é machista. Né? Paulo diz que a mulher tem que usar o véu, a mulher ela é obrigada a usar o véu. Primeiro, ele nunca disse que é obrigado. Ele diz que a mulher cristã, ela é, pelo ato da sua conversão, pura. Ela se purificou no momento que ela abandonou a sua vida anterior e entrou na vida cristã. Por isso, recoloca o véu. O que ele está dizendo? Que no momento em que você se converteu sentimentalmente, as suas intenções mudaram, você se tornou cristã, você não precisa mais ter vergonha e se considerar impuro. Você pode recolocar o símbolo cultural, no caso, que era da época da pureza feminina. Então é como se ele estivesse limpando o passado da pessoa a partir da sua conversão ao cristianismo. E é interessante que uma passagem que pode soar autoritária, no contexto certo, ela é uma das coisas mais espetaculares que Paulo fez, uma das coisas mais bonitas que ele fez. Bom, tem o Sermão do Amor também. Eu vou pular algumas partes porque é muita coisa, né? Outra passagem das mais impactantes, porque Paulo era um intelectual, ele era um fariseu do mais elevado nível, sumo sacerdote, né? Um doutor da lei, e ele vai atacar essa pretensão intelectual, a vaidade intelectual, que muitas pessoas afastam da verdade espiritual. Ele, em alguns momentos muito estratégicos, ele diz: olha, o intelectualismo, tanto dos gregos quanto o perfeccionismo da obediência cega à lei dos fariseus, isso muitas vezes é um empecilho a pessoa enxergar a verdade, maior do que a ignorância, maior do que a simplicidade, a pobreza do espírito. Então é o caso da gente dizer que a palavra e principalmente o escândalo da cruz, né? Tem um professor nosso recentemente falecido que até escreveu um livro sobre esse assunto, né? O escândalo da cruz. Como é que o mais puro e o melhor pode ter sido torturado e assassinado? Então isso gera em nós um choque, gera em nós um tipo de assombro. Mas a sabedoria, para Deus, ela soa como loucura para os homens. Isso é normal. E a sabedoria dos homens, ela soa ridícula, ou ela soa como loucura aos olhos de Deus. Isso é um ensinamento bastante poderoso, né? Tanto os judeus pedem sinais, gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Isso não é vantajoso para nós, se a gente fizer as contas. A prudência humana não nos encaminha para o cristianismo. O cálculo das vantagens e desvantagens do bem-estar material, humano, mundano, não nos encaminha para o cristianismo, porque nós pregamos o Cristo crucificado, né? Escândalo para o judeu, loucura para o gentio.
é essa em que Paulo diz o seguinte: cristão não processa cristão. Se houver qualquer situação de briga ou de litígio entre dois cristãos, é impossível que isso seja levado ao tribunal, porque naturalmente a parte lesada vai perdoar o agressor. O agressor vai se arrepender e vai buscar ressarcir por todos os meios possíveis, sem que nenhum juiz, nenhum policial, nenhuma autoridade humana o obrigue. Então, havendo a evangelização do sujeito, o sujeito realmente caminhando, né, nas pegadas do Cristo, na doutrina do Cristo, ele não poderá processar o seu irmão. E o irmão que lesou o outro, ele não precisa esperar que alguém peça satisfação ou peça reparação. Ele vai espontaneamente buscar a reparação. Então, de novo, é de um idealismo, né, quase ingênuo, um romantismo quase insano. Mas é isso que é o cristianismo, né, gente? A gente pegou assim, esses muito poucos trechos só para a gente tentar assim, flagrar um pouco do espírito do cristianismo. Uma outra passagem extraordinária também é que ele fala de uma corrupção psicossomática, como se os maus hábitos atingissem o corpo espiritual também. Há então em Coríntios uma espécie de, há em outras passagens também, em Romanos, certos trechos, mas há uma espécie de antropologia que está sendo muito estudada hoje em dia. Bom, vou pular essa parte do celibato também. O papel da mulher, o véu ali, né? Há uma outra coisa importantíssima, isso é realmente muito importante. Em Atos dos Apóstolos a gente vai ver numerosas vezes em que os apóstolos, mas principalmente o próprio Paulo, dizem o seguinte: que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. E há uma interpretação acadêmica, supostamente esclarecida nos dias de hoje, muito difundida entre protestantes e também muito comum no catolicismo, e que tem representantes também no espiritismo, de uma visão não encantada, desencantada e não mágica, entre aspas, do cristianismo. Como se os milagres, a ressurreição de Jesus, né, no corpo espiritual naturalmente, que é o entendimento que o espiritismo tem, que também se pode inferir, né, das próprias escrituras do Evangelho, né, existe essa tendência a enxergar como apenas metáfora esse tipo de ocorrência sobrenatural, supostamente sobrenatural. O que tem a sua razão, porque naturalmente, se você entende que existe um choque entre a natureza e os eventos sobrenaturais, você vai dizer, não, na era científica, como dizem muitos teólogos, né, Rudolf Bultmann, por exemplo, teólogo luterano, ele diz o seguinte: a ciência, na era da ciência, a gente não pode acreditar nessas coisas mais, em coisas sobrenaturais, coisas antinaturais, né? Não pode ser aceitável para as pessoas modernas, na era da ciência, da liberdade de pensamento, que haja uma contradição nas leis da natureza entre os milagres e aquilo que a ciência mostra que é o funcionamento correto dos fenômenos. Então, esse tipo de visão é muito perigoso e, por conta da doutrinação, às vezes acadêmica, o sujeito ele sai com uma visão muito deturpada do que ocorre no Evangelho, o que é uma revelação espiritual em qualquer cultura, o que são os supostos milagres, que na doutrina espírita a gente vai ver com muita clareza, são fenômenos naturais, explicáveis através das leis dos fluidos, da mediunidade, né, da intervenção dos espíritos, conseguem produzir uma série de fenômenos, às vezes até físicos, curas com muita frequência, com muita facilidade, né, quando há médiuns extraordinários, que obviamente era o caso de Jesus. Então, não há nenhum tipo de conflito
na visão do Espiritismo, né, na visão do doutrina espírita, entre a ciência e os fenômenos também naturais propiciados pela fenomenologia mediúnica, pela fenomenologia espiritual, que vão ser muito claramente explicados ali no livro dos médiuns, ou no livro dos Espíritos já, ou no Evangelho, né? Então a gente deve observar essas críticas com muito desassombro, com muita tranquilidade, porque se a gente estudou, a gente tem a base doutrinária para confrontar esse tipo de crítica. Termina com essa diferenciação do corpo celestial para o corpo terrestre, que é um prenúncio da doutrina também, da ideia do perispírito. Bom, faltou Romanos. Romanos, eu vou terminar em 2 minutos. Os romanos se queixavam de que os judeus tinham recebido já a lei de Moisés. Eles tinham conhecimento do Deus único, de um Deus moral, um Deus não licencioso, não hedonístico, menos irascível, pelo menos, do que Júpiter, Marte e uma série de outros deuses greco-romanos. Então os romanos diziam assim: o evangelho para nós é muito difícil. Isso pode soar natural para alguém que já acredita mais na imortalidade da alma, que acredita no Deus único, bom, uma espécie de pai de todos mesmo, indiscriminadamente, e também nas leis muito mais moralizadas do judaísmo, de Moisés, de Daniel, de Elias, em comparação com os costumes romanos. Nós estamos acostumados a lutas de gladiadores, orgias, explosões de raiva, justificadas pela própria religião, porque você diz, os deuses também, eles se vingam, eles têm ataque de raiva, dão chilique, eles bebem até cair. Ou seja, o que eu poderia fazer de errado? Que tipo de julgamento moral eu poderia fazer disso, se os próprios deuses fazem coisas parecidas? E aí Paulo vira para eles e ele deixa uma das mensagens mais interessantes também das epístolas. Ele diz o seguinte: é claro que há um pequeno privilégio dos judeus, mas mesmo assim os judeus erraram muito. Com esse pequeno privilégio eles não se tornaram nem um pouco perfeitos e puros do ponto de vista das exigências muito mais elevadas do cristianismo. Além disso, contrariando a nossa visão rasa, teológica, do que é a revelação, que é uma exclusividade, uma coisa totalmente nova, o Paulo diz o seguinte: os atributos invisíveis de Deus, eles são patentes, são evidentes por meio de todas as coisas criadas. Ou seja, a lei de Deus, mesmo não de Moisés, mas a própria lei que o Evangelho está revelando, que Jesus está revelando, ela é evidente na estrutura da natureza, através da estrutura psicológica, do conhecimento das forças morais, dos vícios, das tentações. Por pura observação, meditação e estudo, nós poderíamos sim ter chegado a esse conhecimento que Jesus está nos oferecendo. Então, a doutrina de Jesus, Paulo está dizendo, tá, gente? Isso que eu estou dizendo. A doutrina de Jesus, ela não é uma novidade. Ela é a sensatez, a sabedoria, a razão da qual se aproximou um grande número de sábios, de santos, de pessoas mais espiritualizadas em todos os tempos. E aí ele completa: por isso são indesculpáveis aqueles que não se reformam, aqueles que não se modificam no Evangelho por desconhecimento da lei anterior de Moisés, né? Não é desculpável que a gente não siga aquilo que foi revelado por Jesus, que são altas exigências morais, só porque anteriormente nós tínhamos ideias equivocadas. Porque em todas as culturas do mundo sempre vai haver exemplos de pessoas boas, pessoas sábias, pessoas sensatas,
que se conduziam de maneira nobre e virtuosa pela vida. Pegue esses exemplos e você já estaria muito próximo daquilo que está sendo revelado no Evangelho. Estaria vários passos além de onde está hoje. Então, Paulo taxa como realmente hipócritas essas pessoas que alegam: não, nós não tínhamos nenhuma doutrina moral espiritual anterior, não tínhamos nenhum bom exemplo e por isso ninguém pode cobrar nada da gente. O Evangelho é uma coisa radicalmente oposta a tudo aquilo que nós conhecíamos. E a gente, estudando a história do período, a gente poderia responder o seguinte para essas pessoas: vocês tinham Sêneca, um sujeito extraordinário, nobilíssimo, tinham Cícero, tiveram Sócrates, Platão, Aristóteles. Com qualquer um desses poderiam ter aprendido a conduta, não perfeita talvez, mas uma conduta nobre, elevada e excelente. Muito bem, então para encerrar definitivamente, faltaram aí vários slides para a gente terminar, mas a ideia era que a gente confrontasse aqui Atos e as epístolas com o que o conhecimento historiográfico, arqueológico, teológico atual oferece para nós sobre esse período. Nós temos várias chaves, então, que favorecem uma leitura crítica, histórica, qualificada, até erudita, potencialmente até demais, desses trechos. Nós temos, por exemplo, Paulo Estevão, nós temos a própria obra do Kardec, que faz uma análise muito minuciosa de alguns pontos, de parábolas e tal, e nós temos manuais de história dos evangelhos, história das epístolas. Eu, por exemplo, tirei a maioria dessas informações do contexto histórico, do que estava acontecendo na época, por que Paulo disse isso ou aquilo, de um livro que chama o Manual de Cambridge das Epístolas. Então é um livro grosso com os maiores especialistas do mundo, cara que é pós-doutor só em Hebreus, só em Romanos 1, Romanos 2, em Gálatas. Aí o sujeito escreve um artigo denso de 20 páginas, tentando cobrir todos os detalhezinhos ali daquela epístola. A gente deveria ler essas coisas, porque quando Kardec escreve para nós um catálogo racional, das obras sugeridas a todos os espíritas, ali estão várias obras que não são espíritas e que vão contribuir com o ilustramento das nossas opiniões, da nossa leitura sobre o material básico que nós temos, sobre o Evangelho, sobre a própria obra do Kardec, a Revista Espírita, que veio posterior, o Denis, Chico Xavier para frente. Então é muito bom, muito interessante que a gente faça essas leituras comparadas, que a gente abra o leque e realmente siga a recomendação de Kardec de fazer uma leitura o mais crítica, o mais racional possível, porque isso não há de prejudicar a nossa convicção, não há de prejudicar a nossa fé, muito pelo contrário, isso vai purificá-la dos preconceitos, dos enganos, das obscuridades, do obscurantismo, e ela vai sair desse processo muito mais sólida, muito mais firme. Agora, também é bom a gente lembrar que, paralelo a essa mensagem mais da leitura rígida e rigorosa intelectual do texto, há uma mensagem muito bela da conduta, da postura de Paulo. Paulo, ele teve muita convicção em levantar e se colocar na época, se colocar diante de todos os problemas contra vários apedrejamentos. Sofreu vários apedrejamentos do sujeito. Num deles ele terminou quase morto, foi jogado na lixeira da cidade, no lixão da cidade. Acordou, levantou, continuou fazendo com a maior tranquilidade aquilo que fazia sempre. Em muitas e muitas ocasiões foi preso, meia dúzia, uma dúzia de vezes. Muitas ocasiões teve que sair corrido de um lugar para não ser morto. Então também a grande mensagem de Atos e das epístolas talvez não sejam realmente essas ideias, mas essa postura de coragem, de ânimo, de desassombro diante da divulgação do que ele entendia como sendo uma verdade revelada, uma verdade consoladora que podia melhorar a vida das pessoas, libertar as pessoas do ciclo de sofrimento que elas impõem a si mesmas por ignorância, por falta de apoio,
de uma doutrina tão perfeita, tão transcendente quanto a do cristianismo. Então, que sirva de exemplo para nós, que a gente não se intimide diante da divulgação do cristianismo, do espiritismo, que a gente tenha a convicção mais firme de que os vários fatos espirituais, os vários eventos mediúnicos que fazem parte da vida, provavelmente de quase todos os espíritos, ou da esmagadora maioria dos espíritos, que eles sirvam para nós de ânimo, de reforço, que a gente não se deixe esmorecer o ânimo, que a gente não deixe esmorecer a nossa fé. Então, muito boa noite, eu agradeço a oportunidade, agradeço a toda a mesa pela organização desse excelente evento, que a gente possa sair de hoje com muito mais estímulo para reler e seguir essas palavras de luz. Nós agradecemos ao André pela brilhante aula, já estava com saudade. E nós vamos pedir o Wander para fazer a prece para nós e gostaríamos de dar alguns recados. Um deles é que nós estamos precisando de voluntários para mantermos lá o nosso ponto de venda lá de exposição dos livros. Então, quem tiver disponibilidade, puder nos procurar, para a gente poder estar vendo aí quem tem essa disponibilidade. E também queremos avisar que nós temos uma obra de autoria do Humberto, A Filosofia Perene. Então, quem quiser adquirir e ter oportunidade também de pegar o autógrafo, está aqui à disposição. E no mais, nós agradecemos a presença de todos. Amanhã estaremos aqui em continuidade com a nossa 19ª feira. E vamos então encerrar. A gente não vai me faça para essa também. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos a oportunidade que nos concedeste na noite de hoje, de revisitando o Teu Evangelho, os baluartes do cristianismo nascente, Senhor, compreendendo os desafios que a cada momento da humanidade nos visitam, fazendo necessária a interlocução entre a vida cotidiana e os valores do mais alto, como igualmente vivenciamos no momento atual, em que a compreensão dos desafios dos tempos de hoje se torna necessária para que, articulando com o conhecimento cristão, nós não venhamos a desistir da jornada e mantenhamos viva a esperança de que, quais sejam as dores que batam à nossa porta em cada momento da humanidade, não nos faltará igualmente o refrigério e o amparo do mais alto, de tal forma que, vencidas as dificuldades momentâneas que nos parecem a princípio intransponíveis, alcançaremos o êxito, porque Tu, Senhor, por certo, está na direção dos nossos destinos. Confiantes nisso, Senhor, rogamos amparo e proteção para o nosso país, para todo o orbe, para que, com o amparo do mais alto e com o nosso esforço cotidiano de transformação, possamos conduzir-nos no caminho correto do bem, da melhoria contínua, do esforço, ainda que deslizes nos visitem, mas na certeza de que é o nosso melhor dentro das nossas possibilidades e limitações. Desta forma, agradecemos a oportunidade uma vez mais, rogando que as Tuas bênçãos continuem a nos envolver a todos, facultando-nos novas oportunidades de aprendizado e de crescimento no bem. Assim, Senhor, que a Tua paz permaneça em nossos corações, envolva este ambiente, fazendo com que essas bênçãos
recaiam sobre essa instituição que nos abriga gentilmente, trazendo a paz e o equilíbrio para a continuidade igualmente dos seus trabalhos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.